Boa noite, alunos. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Estamos aí para iniciar mais uma aula de ecologia. Antes de começar a conversar com vocês, hoje eu vou dar uma aula, vou explanar mais, né? Hoje eu não vou apresentar nenhum modelo que a gente vai seguir teórico, né, de texto. E hoje a gente vai bater um papo um pouquinho sobre o tema da nossa aula. Só queria lembrar vocês que vocês têm lá atividades disponível lá na plataforma Moodle, e também dizer para vocês que eu, dentro do conteúdo do segundo trimestre, eu alterei lá as atividades que já fecharam. Eu alterei, se eu não me engano, agora para o dia 11 ou dia 12, dá uma conferida lá. Então, quem ainda não fez as atividades, a formativa também que foi postado, já tinha terminado o prazo, eu prolonguei mais um pouquinho para aproveitar esse momento aí de feriado para vocês poderem terminar, tá bom? Então, fiquem atentos a essa questão. Bom, pessoal, na última aula, nós comentamos sobre as relações interespecíficas. Então, para a gente não esquecer o que quer dizer interespecífica, então são relações entre populações diferentes, as espécies que compõem essas populações, e que acabam, de certa forma, interagindo entre elas. Na última aula, nós falamos sobre um processo importante que até foi introdutório, que falamos e citamos sobre competição. Depois nós comentamos sobre a predação e também tinha especificado algumas coisas ali sobre herbivoria, né? Isso bem no início da nossa última aula. E hoje nós vamos tratar desse assunto que é herbivoria. E a herbivoria não é diferente quando você fala de predação. Então, quando a gente menciona a predação, a gente só imagina o quê? A gente só imagina os organismos carnívoros que se alimentam de outros seres vivos, de outros animais, né? E nessa questão ela tem uma diferença, sim, apesar de ser uma predação, mais especificamente chamado de herbivoria, mas se trata então de organismos, né, de seres vivos que se alimentam de vegetais. Muito bem. Nós sabemos que dentro de um meio, de um habitat, você possui então mecanismos em qual os organismos que são predados, ou seja, que são suas presas, eles acabam criando então modelos ou artifícios para de defesa, justamente para que não acabe com toda a espécie por um processo chamado de herbivoria, que é o nosso tema de hoje. Do outro lado, né, se nós podemos dizer assim, os organismos que se alimentam dos vegetais, eles precisam retirar, então, nutrientes para que ele possa sobreviver e também continuar o aumento da sua população, ou seja, o acréscimo, né, da sua população, o aumento da sua população. Então, você tem ali populações que acabam criando, então, situações no qual são importantes para a sua sobrevivência. Nós vimos na aula passada a questão da dentição, que foi comentado em relação àqueles animais que são carnívoros, herbívoros, e os dentes importantes para esse processo, né, de predação. E nesse caso, como eu falo de herbivoria, então os vegetais ou as plantas, elas precisam de estratégias de reprodução contra os herbívoros, os seus próprios predadores. Então, o que isso pode influenciar? O que os vegetais, as plantas podem criar para que possa ter esse sistema de defesa? Quando o vegetal ele disponibiliza, por exemplo, dentro dos seus órgãos vegetativos, né, folhas ou frutos ou caules ou raízes, a questão dele é oferecer um valor nutricional baixo para que o organismo em si não seja uma oferta tão satisfatória para a sobrevivência daqueles organismos, né? Então, oferecendo uma taxa de baixa nutrição, eles não vão buscar isso, né? Eles vão buscar algo que satisfaz, aquilo que
pode comer menos, satisfazer mais. Então, os vegetais eles acabam incorporando ou até produzindo compostos tóxicos que vão fazer mal, então, no processo digestório desses herbívoros. Então, é uma maneira aí de defesa. Por exemplo, você tem a parte de defesa estrutural. Então, quando a gente fala de estrutural, eu não estou falando na relação química, ok? Ou compostos químicos. Então, se você percebe lá o cacto que possui folhas modificadas, né? Essas folhas, então, em forma de espinhos, é uma estrutura de defesa, é uma estrutura que não é agradável para quem o prega, não é? Você tem folhagens, então, com pelos, né? Carapaças, né? De sementes, né? De estruturas que são compactas, que é de difícil quebra para obter, por exemplo, o endosperma situado dentro da semente, que é altamente nutritivo. As resinas, né? Substâncias talvez com uma consistência de difícil também rompimento, ou sabor, que é impalatável, né? Como nós já vimos também na aula passada, termos que não é agradável para o paladar do animal. Então, aqui nós falamos de estruturas, né? Que apresentam em alguns vegetais e que não é legal para os seus predadores, no caso, os herbívoros. Bom, uma coisa importante, então, é a qualidade nutricional, né? E a digestibilidade, por exemplo, a importância de se digerir um alimento de algas, né, ou de outros vegetais, de plantas, eles são até críticos para os herbívoros, né? Se ele possui essas estratégias, principalmente se houver estratégias. Nós vimos também na aula passada que o sistema digestório de animais herbívoros são maiores, são mais longos, porque o processo de digestão é mais lento. A absorção daqueles nutrientes para satisfazê-lo leva-se mais um tempo, justamente por isso que a morfologia do sistema digestório é bem diferente. Então, por exemplo, se a gente fosse pensar no sucesso reprodutivo dos mamíferos, por exemplo, que pastam, né? Que são chamados de pastadores, e também chamado até de desfoliadores também, né? Então, pastadores, desfoliadores, né? Eles dependem muito do quê? Do conteúdo proteico do seu alimento. Eles necessitam buscar, então, alimentos que não têm um valor baixo nutricional, né? Um valor mais alto, ok? Bom, o que esses mamíferos, então, pastadores preferem? Qual que seria o melhor cardápio para eles? Eles acabam optando por órgãos vegetativos mais jovens. Então, por exemplo, se for pensar em folhas e flores, né? Eles preferem esse tipo de órgão vegetativo, então, que são mais jovens. Por quê? Porque eles vão ter menor teor de celulose impregnado na sua estrutura, né? Na sua parede celular, por exemplo, que quando nós falamos de célula vegetal. Lignina também, que é um material impermeável e que permite também não só uma consistência, uma compactação dos órgãos vegetativos, mas também até a morte celular, já que ele é impermeável, ele acaba principalmente presente no caule, né, de grandes vegetais. Em relação a frutos e sementes, por exemplo, eles necessitam, então, desses tipos de alimento que tem uma maior quantidade do quê? De nitrogênio. Então, eles buscam substâncias nitrogenadas, já que tem um papel importante na produção de vários outros compostos para a sua sobrevivência, né? Gordura, né? Lipídios, glicose também. Então, ele sempre pensando naquilo que tem uma oferta maior em relação à produtividade, né? Um outro processo, então, até mesmo nós falamos de herbivoria, é a questão de um termo muito interessante que é chamado de alelopatia. Talvez vocês já devem ter escutado isso, mas a alelopatia está relacionado o quê? As plantas que produzem compostos químicos. Esses compostos químicos, eles não são utilizados pelo vegetal, eles não são utilizados, por exemplo, na sua
questão fisiológica ou no seu metabolismo. Ele é especificamente utilizado para a defesa dos vegetais, contra a herbivoria, quando eu quero dizer isso, ok? Então, eles são compostos que interferem, nesse caso, então, nas vias metabólicas de quem alimenta deles. Então, o vegetal ele produz essa substância química, não interfere no seu metabolismo, mas quem o consome interfere no metabolismo. Então, isso qual que é o grande problema disso tudo? Isso vai interferir, né, no que nós chamamos de processo ecológico dos herbívoros. Então, o que isso vai afetar? Isso pode afetar no crescimento da população, porque daí falta alimento, falta nutrientes, né? E de repente você tem uma estação, né, no ano que é escasso. E o organismo só tem aquilo como alimento. Então, por isso que às vezes você percebe aí em grandes documentários a necessidade de migrar, né, a necessidade de ter uma variedade de alimentos maior, para que possa, então, ter esse artifício, né, para poder manter a sua população. Mas isso deixa bem claro, então, que aquilo que interfere na nutrição de um organismo, no caso de um herbívoro, vai interferir, consequentemente, na sua população. Porque se ele não se alimenta, ele não fica sadio, ele não se reproduz, ele não protege o seu bando, ele não protege o seu território. Então, tudo é uma forma que vai interferir em cadeia, ok? Bom, então aí nós temos alguns exemplos de alguns compostos químicos, né? Que a gente chama até de secundário porque não faz parte do organismo em si, né? Ou seja, não é uma substância fundamental para o metabolismo do vegetal. Então a gente tem aí a lignina, que eu comentei com vocês, a morfina, nicotina, alguns aminoácidos que não têm origem proteica, já que os aminoácidos a gente sempre conhece como aminoácidos, que são compostos nitrogenados que compõem a proteína, mas nesse caso eles não são proteicos, tá bom? Alguns tipos de terpenoides, né? Terpenoides seriam óleos, a resina, o látex, né? Liberado por alguns vegetais e alguns outros vegetais que liberam até odor, né? Então daí eles entram nos fenólicos, né? Os fenóis que produzem então substâncias no ar que pode então desagradar ou não atrair alguns organismos. Então aqui eu queria também destacar que algumas plantas aí acabam usando então alguns produtos químicos então para reduzir a disponibilidade, né, daquilo que ele tem como proteína. É uma forma então de impedir a herbivoria. Tem aqui um exemplo que é os carvalhos, né, os vegetais. Eles capturam taninos nos vacúolos das folhas e os taninos se ligam às proteínas e inibem a digestão dos herbívoros. Então, o que vai acontecer? O organismo em si, por mais que ele tenha substâncias que vão ser importantes na digestão do organismo, enzimas, então o que acontece? Essa substância, os taninos, né, que estão presentes nos vacúolos dos vegetais, que são são organelas dos vegetais, que tem uma quantidade grande de acumular água, eles acabam então se ligando às proteínas, que é o que o animal procura. E quando o herbívoro se alimenta em busca dessa proteína, essa proteína está ligada ao tanino, que vai exercer então uma função já de defesa, mas lá no sistema digestório desse organismo, então permitindo com que ele tenha um processo digestório bem complicado. E aí, claro, vai interferir também no crescimento desses organismos. Bom, então tudo isso aqui são respostas então dos vegetais à herbivoria. São alguns exemplos, são algumas formas com que isso vai permitir com que os próprios vegetais eles possam se manter naquele ambiente e não ser totalmente devastado. E a gente sabe que isso pode acontecer.
principalmente quando se trata de insetos, grandes predadores aí, né? Grandes que tem um impacto muito grande, dependendo da situação. Isso pode devastar sei lá, uma área aí, hectares aí em grande quantidade. Então, é sempre impedindo a herbivoria subsequente, tá bom? Então, aqui a gente tem até um dado que os herbívoros raramente consomem mais do que 10% da vegetação de uma floresta. Aí, claro, isso é uma média, né? Isso não quer dizer que se de repente acontecer uma infestação, essa infestação não possa até desfolhar de certa forma que pode até erradicar, então, florestas inteiras. Então, isso pode, então, acontecer, ok? Claro que é importante o equilíbrio, né? De todas essas populações, já que estamos falando de relações interespecíficas, mas pode acontecer aí, uma floresta pode ser devastada, né, por uma quantidade grande aí de insetos, né? Até tem um dado aqui interessante que eu queria comentar com vocês, insetos herbívoros que desfolharam aqui uma floresta que lá no Canadá. Então, um verme que foi produzido lá, se disseminou e acabou devastando uma floresta de coníferas. Então, para você ver, né, que você tem, então, um processo que os vegetais não oferecem defesa para alguns tipos de organismos. Bom, deixa eu só verificar aqui quanto tempo nós temos. Bom, eu vou fazer então uma pausa então desta aula, para a gente também não prolongar muito e vocês também não se sentirem cansados a respeito. Então, só relembrando e recapitulando. Falamos então de predação, e aí nós comentamos na aula passada também sobre esse assunto, e também agora falamos sobre o processo de predação, mas no caso é a herbivoria, tá bom? Na próxima aula, nós vamos comentar sobre parasitismo. Então, a gente vai abordar, então, um outro tema, né, onde também está dentro da interação interespecífica, ok? Então, vou deixar para vocês essa aula disponível, né, lá no link da plataforma Moodle. E pedir mais uma vez que vocês se atentem às atividades que eu acabei liberando e prolongando lá um pouco mais a data de entrega, tá bom? Nesta aula de hoje, vocês dêem um ok lá, vocês assistiram essa aula, e para a gente poder saber que vocês estão visualizando, tá bom? Até mais, um grande abraço para vocês, cuidem-se, e quinta-feira é feriado, quinta-feira nós não teremos aula, né? Na aula de ecologia, a nossa é na quinta-feira, e aí então não teremos aula nesse dia, tá bom? E aí você tem um tempinho bem legal, bem bacana para poder finalizar aquelas atividades que foram colocadas, ok? Então um grande abraço e até logo, tudo de bom para você.